A Erika Hilton é uma mulher trans que me representa e que representa todas as mulheres que hoje sofrem com o feminicídio, com estupros, com violência doméstica, com assédio. A Erika é uma mulher, em primeiro lugar. E ela vai estar à frente da Comissão das Mulheres para representar as mulheres e a dor das mulheres. E ela, mais do que ninguém, sabe o que é sentir a dor, porque ela sente a dor da discriminação, ela sente a dor do preconceito. A Erika já passou muita discriminação na vida, e por conta, inclusive, dela ter sido muito oprimida e ser ainda uma mulher que ainda sofre discriminação, veja o que o Ratinho fez com ela, é que ela tem toda a condição de estar à frente dessa comissão de mulheres para defender as mulheres. Então eu abomino a fala que o Ratinho Júnior fez no programa dele de dizer que ela não era mulher, porque ela é mulher. Ratinho, né? Não o Júnior. Ratinho, desculpa. Boa. Desculpa, é o Ratinho. O Ratinho Júnior é o do Paraná. Lucas, qual que é a sua opinião em relação a esse tema e o que a Silvia acabou de falar? Bom, primeiramente, parabenizar aqui o Ratinho pelas falas dele. Ele representa a maior parte dos brasileiros e a maior parte das mulheres. Inclusive, é bom a gente analisar por que a Erika Hilton, que é um homem biológico, ela não deveria estar como presidente da comissão, e isso tem que ser deixado claro. Primeiro, porque as pautas da comissão não dizem respeito a ela. E, por exemplo, a esquerda defende o chamado lugar de fala. Não é? Eu sou contra o lugar de fala. Eu até poderia defender que um homem biológico estivesse naquela posição para defender as mulheres, mas eles, por coerência, não deveriam defender. As últimas pautas da comissão são: violência obstétrica, Erika Hilton nunca vai passar por isso. Câncer de mama, Erika Hilton não vai passar por isso. Aborto, Erika Hilton nunca vai passar por isso. Mortalidade materna, Erika Hilton nunca vai passar por isso. Por que ela não vai passar por isso? Porque ela não é uma mulher biológica. E por isso, de acordo com o próprio discurso da esquerda, do lugar de fala, eles dizem: sem útero, sem opinião quando é pra se falar de aborto. Mas nesse caso, não tem útero, pode opinar, inclusive pode presidir a Comissão da Mulher. Pior, inclusive já até devolvo aqui uma pergunta pra vereadora Silvia, porque a Erika Hilton, ela chamou as mulheres que se opõem a ela estar como presidente da comissão de cadelas, falando de latir. Ela chamou as mulheres que se opõem a ela estar na comissão de imbecis. Você concorda com essas falas? Bom, primeiro que o posicionamento do Lucas é um posicionamento completamente em desacordo com a ciência, tá? Hoje, a ciência moderna, não a medieval aí que o vereador deve seguir, porque ele não está atualizado em relação à questão da ciência. Hoje a ciência concebe que não é a biologia que determina o gênero das pessoas. A biologia determina o sexo, mas o gênero é uma construção social, é uma construção cultural. E mesmo a biologia, ela não é limitada àquilo que o vereador fala, que é a anatomia das pessoas. A biologia, ela é uma gama de influências. É a anatomia, é a genética, são os hormônios. Então, ele está completamente desatualizado. A ciência moderna evoluiu e o vereador não evoluiu. O vereador tá lá na Idade Média ainda. Então, assim, hoje há uma evolução, uma concepção de que o sexo biológico, ele não determina o gênero da pessoa. Porque a pessoa, ela tem ela se sente mulher. Desde muito cedo, ela tem o quê? Uma contradição entre o sexo que ela nasceu, biológico, e aquilo que ela sente, aquilo que ela até mesmo, né, falando de Ratinho, eu vi que vocês passaram um programa do Silvio Santos. Vejam bem, o Silvio Santos lá atrás tinha uma concepção mais avançada do que o Lucas Pavanato. Porque ele falou: não, você nasceu de um jeito, mas você se sente de outro e você é feliz assim, e ok. Porque a gente quer que as pessoas sejam felizes com o seu gênero. E a Erika Hilton, então, é uma mulher. Ela não é um homem biológico, como o vereador Quais os cromossomos? Lucas Pavanato. Não, Lucas, você acha que a biologia é só cromossomo. Primeiro que é muito mais complexo do que isso. Vereadora, mas você não respondeu a minha pergunta. Você repudia ou você concorda com as falas da Erika Hilton de que as mulheres que discordam dela são imbecis e cadelas?
Eu não vi essa fala da Erika Hilton. Tá no Twitter. Ela Não falou vi que essa elas têm que fala da latir, Erika Hilton. chamou ela de cadela, Não chamou vi de essa fala da esgoto da Erika. sociedade. Eu duvido que a Erika Hilton tenha desrespeitado as mulheres. A Erika Ela Hilton, desrespeitou. ela E ela ainda usou a ironia. Imbecis. Ela fez essa ironia, então foi destinada às A mulheres. Erika Hilton, ela fez um discurso quando assumiu a comissão das mulheres Bom, para então você defender concorda todas que as as mulheres são brasileiras. imbecis e cadelas não, só eu por não discordarem concordo, eu não concordo que as mulheres são imbecis Então e você tá cadelas. discordando da Erika Hilton. Não, olha só, Lucas, veja bem. A Erika Hilton é uma pessoa competente para estar à frente da comissão Absolutamente incompetente, nem comparece no plenário. das mulheres. Como não comparece, no plenário? Inclusive votou contra que o comparece. aumento do cumprimento de pena para estupradores e violentadores de mulheres. Ela não defende as mulheres. Além de não ser mulher biológica, não defende as mulheres. Não, e tá porque ela não vota nas suas propostas, aí ela não é competente. Você é contra o aumento de pena? Eu acho quem violenta a mulher? Eu acho que tem outras formas da gente coibir. Então tá bom, gente. A feminista não defende vocês e eu defendo. Você é a favor daquilo que o Lula promulgou agora, que os violentadores de mulheres, né, que têm medida protetiva, andem com a tornozeleira eletrônica, que a polícia possa, inclusive, verificar se tá chegando perto da vítima ou não? Isso é muito mais eficiente do que aumento de pena. Sabe por quê? Porque a gente não quer simplesmente que a pessoa morra, que a mulher morra, e o homem vai ter não sei quantos anos de pena. A gente quer que a mulher não morra. A gente quer que as mulheres fiquem vivas. Claro. E antes... Uma tornozeleira funciona mais que cadeia. E antes... Lucas, isso. a tornozeleira pode evitar que ela morra. Você não tá nem aí se ela ficar viva ou morta. Porque você quer que a pessoa fique encarcerada. Eu acho que é o PT e o pessoal que não estão porque votaram contra o aumento de pena. Não. Eu acho que é vocês que não estão. A gente quer prevenir o assassinato de mulheres. Isso. A gente quer que o assassinato de mulheres não aconteça. Você não. Você não tá se importando se ele vai acontecer ou não. Você não disse que defende aquilo que o Lula fez. Que foi uma coisa muito importante. Criminoso, pra mim, eu quero o máximo de punição possível. Eu não passo pano. Se o cara é criminoso e é comprovado, tornozeleira nele é pouco. Ele tinha que estar atrás das grades. Primeiro, só vou responder uma afirmação falaciosa aqui da vereadora, que ela disse que a ciência moderna, ela define que o gênero, ele não depende do sexo, e isso é uma grande besteira, né? Essa ideia de que a determinação biológica não vai definir o que é uma mulher e o que é um homem é uma ideia moderna, criada por feministas, e é o que a gente, na academia, chama de perspectivas de gênero. Nós denominamos da forma correta, que é ideologia de gênero, e basicamente essa ideologia não tem comprovação científica alguma. Nunca teve um teste que foi feito que comprovou essa ideologia. Muito pelo contrário, a ideologia de gênero é contraditória intrinsecamente. Por que ela é contraditória? Porque ela afirma ao mesmo tempo que transexuais, por exemplo, nascem transexuais, e ao mesmo tempo ela afirma que o gênero é uma construção social. Como que uma pessoa pode nascer e ser construída ao mesmo tempo? Isso é uma contradição intrínseca dessa ideologia que não é confirmada cientificamente e que é imposta pelo Poder Judiciário no Brasil. Inclusive, estão tentando tirar os vídeos do Ratinho no programa do ar. Porque eles são censuradores, autoritários, ditadores e perseguem quem pensa diferente. É a ditadura woke. Eu não quero tirar, por exemplo, vídeos da vereadora Silvia. Eu não quero tirar vídeos da Erika Hilton do ar, porque ela pensa diferente de mim, não. Eu quero que ela fale as bobagens que ela acredita. Mas eu também tenho o direito de falar aquilo que eu penso. O Ratinho tem direito de falar o que ele pensa. E parabenizo o Ratinho por ter mantido a posição apesar da perseguição. Continue firme, porque o Brasil está com você, Ratinho. Silvia? Não, eu queria responder também, começar respondendo o que ele falou, porque ele utilizou a resposta para falar do tema anterior. Eu também quero falar, porque o Ratinho, ele cometeu um crime ao vivo, porque ele foi transfóbico. Então, o programa dele 90% da população é transfóbica. Eu não te interrompi. 90% da população é transfóbica. Eu não te interrompi, tá? O Ratinho foi transfóbico, a gente tem lei nesse país, e a lei desse país diz que você tem que respeitar todas as pessoas LGBTQIA+. E a Erika é uma dessas pessoas. Então, quando ele diz que ela não pode estar à frente de uma comissão de mulheres, ele está ele está sim desrespeitando a lei. E mais, o que o Lucas fala não tem base científica nenhuma. Imagina. Sabe por quê, Lucas? Tem muitas mulheres que não tem útero. E aí elas deixam de ser mulher porque não tem útero? Tem muitas mulheres que não menstruam. E aí elas deixam de ser mulheres porque não menstruam? Tem muitas mulheres que não têm filhos. E ela não é mulher porque ela não tem filho? Tem muitas mulheres que não têm as características denominadas de mulheres. E não é por isso que ela deixa de ser mulher. A biologia não determina tudo na nossa vida. E mais, por exemplo, filhos adotivos não são filhos biológicos. Aí eles deixam de ser filhos porque não são filhos biológicos? Veja bem, olha a contradição do que está se falando aqui.
Então, assim, uma coisa é a biologia, outra coisa é que nós somos pessoas, nós somos seres humanos. O que o Lucas diz é que as mulheres têm que ser resumidas a máquinas de reprodução. E a gente não é máquina de reprodução. Muitas de nós não temos útero, muitas de nós não menstruamos, muitas de nós não temos mamas, porque tivemos câncer e as mamas tiveram que ser arrancadas. E aí a gente não pode falar de uma questão de amamentação? Você está profundamente equivocado, porque a biologia é uma parte do ser humano, ela não é tudo do ser humano. O ser humano é um ser cultural, é um ser social, e é por isso que o gênero é uma coisa diferente do sexo. E ele pode, sim, ser, inclusive, oposto ao sexo. Por que o PSOL, que já tem fama de lacrador, né, de defender bandido, de liberação de droga, de um monte de coisa, em vez de pôr uma deputada mulher, vai e põe a deputada Erika Hilton, né, uma transexual, em vez de uma mulher cis, uma mulher trans. Isso, por quê? Ele falou certinho, não errou não. Primeiro que é bem interessante que no momento em que a gente tem um aumento de feminicídios muito grande no nosso país, praticamente uma epidemia de feminicídios, no dia 8 de março, inclusive, a gente amanheceu com a notícia, né, de um feminicídio em Minas Gerais, às 5 horas da manhã, inclusive visto pelas próprias filhas da mulher que foi assassinada. A gente também tem uma onda de estupros, inclusive um caso bárbaro de estupro coletivo que a gente viu lá com os adolescentes de classe média lá do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II. E neste momento em que nós temos sim que ter comissões de mulheres bem atuantes nas câmaras, a gente, né, engraçado que a direita não se interessou de fazer essa disputa, porque eles na verdade não querem estar à frente deste combate. E nós do PSOL temos muito interesse em ter uma mulher do PSOL à frente desta comissão para ter um trabalho digno, um trabalho que vai ter resultados para diminuir o feminicídio e diminuir os estupros. Em relação à deputada Erika Hilton, ela é, em primeiro lugar, uma mulher. Veja bem, existem mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres periféricas e existem mulheres trans. Trans é um adjetivo, mas em primeiro lugar, a Erika é mulher. Então, assim, não é porque ela é uma mulher trans que ela não é mulher. Nós escolhemos a Erika Hilton exatamente por ela ser uma mulher trans, porque nela, e é uma mulher trans e é uma mulher negra, nela está concentrada muitas opressões. Ela é uma mulher negra, é uma mulher trans, uma mulher que sabe a dor de ser uma mulher, que está na base da pirâmide e que já sofreu muito preconceito e muita discriminação. Inclusive, como ela mesma diz, ela já esteve, inclusive, nas ruas. E ela foi resgatada para ser uma ativista política. Então, assim, a Erika é a melhor deputada que nós poderíamos ter para indicar. E mais, o pessoal não defende bandido, não. Quem defende bandido é o pessoal que anda de jatinho lá com o Vorcaro, tá? Que fica lá com o Vorcaro, com Zettel, com o pessoal lá que rouba, nesse caso do escândalo do Master, que é um monte de bolsonarista. Então o pessoal não defende bandido, não. O pessoal defende a luta das mulheres e a Erika Hilton, ela é capaz disso. E mais, quando teve na Câmara Municipal, o ano passado, uma comissão, que é chamada Comissão das Mulheres, só tinha homem. Vê se o Lucas Pavanato fez algum discurso contra a comissão que só tinha homem. Não, nem se importou. Mas eu não acredito no lugar de fala. Nem se importou. Assim, pra ele, pode ter lá um monte de homem defendendo, estando à frente da comissão das mulheres, que ele não falou nada. Pode mesmo. Então agora ele tá todo doído porque tem a Erika à frente da comissão de mulheres. Então é uma incoerência da sua parte. Lucas, deixa o Lucas pra poder falar, Lucas. Bom, primeiro, em relação à sua pergunta, o centro hoje, a gente tem que deixar claro que ele se comporta como de esquerda. Por quê? Majoritariamente. Porque o centro ele vai de acordo com o governo. E nós temos governo de esquerda, então majoritariamente quem a gente chama de centro tem votações de esquerda. Além disso, eu não fiz parte da articulação, então não sei por que aconteceu dessa forma que aconteceu. Se eu estivesse lá, eu obstruiria e eu acho que a comissão tem que ser obstruída o máximo possível até a Erika Hilton sair de lá. Com relação à colocação da Silvia aí,
absolutamente descabida, mas você, quando tinha homens lá, majoritariamente homens lá, você não era contra. Não sou mesmo, eu não defendo lugar de fala, vocês defendem. Por isso é uma hipocrisia, vocês colocarem um homem biológico para presidir a comissão. Além disso, ela falou aqui em relação, usou uma falácia do espantalho, dizendo que eu disse que mulheres são máquinas de reprodução, o que é uma falácia do espantalho, é clássico. Você fala que a pessoa falou o que ela não falou e você ataca aquilo que ela não disse, porque daí fica mais fácil de você não ter que enfrentar os argumentos de fato. Quando ela usou também uma outra falácia aqui, dizendo que, olha, se uma mulher não tiver útero, então ela não é mulher. Se uma mulher não menstrua, ela não é mulher. Uma mulher, ela pode não ter útero e ela continua sendo mulher. Uma mulher, ela pode não menstruar e continuar sendo mulher. Mas um homem jamais vai menstruar, um homem jamais vai ter útero. Essa é a diferença. Então, os marcadores biológicos importam. Você tem como definição disso os gametas. Homens jamais produzirão gametas femininos, da mesma forma que uma mulher jamais produzirá gametas masculinos. Homens produzem espermatozoides, mulheres produzem óvulos. Por motivos óbvios, uma pessoa não pode produzir os dois, porque senão ela se auto-engravidaria. Então, essa questão é uma questão biológica pacífica e os marcadores biológicos, eles importam sim na definição dos papéis sociais que as pessoas vão desempenhar, e é isso que a ideologia de gênero ignora, é isso que a vereadora ignora, e pior de tudo, eles não só ignoram a ciência, mas eles tentam impor goela abaixo da sociedade, que a sociedade minta. Então eu não posso afirmar que a Erika Hilton é um homem biológico, eu tenho que mentir aquilo que é um fato. Por quê? Porque senão eles querem me perseguir, eles querem me prender. Ela defendeu aqui, inclusive, que o Ratinho seja preso, é isso que ela está defendendo, que ele seja tratado como um criminoso por falar o que pensa. E, ao mesmo tempo, ela fala sobre CPI do Banco Master, sobre Jatinho e tal, mas o partido dela, o PT e o PSOL, não assinaram a CPMI do Banco Master. A direita assinou. Ela tá fazendo insinuação aqui sobre o Nicolas, dá o nome dele. Ele assinou a CPMI do Banco Master. Por que o seu partido não assinou? E por que você não cobrou eles?